Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade, ao tema de manipulação de arquivos de texto via C++, e hoje nós vamos ver como abrir um arquivo de texto via C++ para visualizar o conteúdo que tem dentro dele. Tá? Então, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês a biblioteca FString, que é uma biblioteca que nos permite interagir com arquivos de texto, FString, certo? E aí no vídeo, passado, eu trabalhei com o tipo de dado OFString. Aquele tipo de dado ele permite criar um arquivo de texto e inserir conteúdo dentro dele. É isso que aquele tipo de dado nos permitiu fazer, tá? Criar um arquivo de texto e inserir conteúdo dele. Mas ele não permite fazer o seguinte, ele não permite visualizar o conteúdo de um arquivo de texto. Então, tu só consegue criar um arquivo, jogar conteúdo para dentro dele, mas tu não consegue apreciar como que ele está ficando, o que ele tem dentro, o que ele tinha antes de tu começar a interagir com aquele arquivo, enfim. Então, hoje nós vamos conhecer o tipo ifstring. Esse aqui permite visualizar o conteúdo de um arquivo de texto. Tá? Apenas. Por que apenas? Porque justamente ele só permite visualizar um conteúdo. Ele não permite editar. Editar, inserir conteúdo neste arquivo. Tá? Então, tu quer visualizar o conteúdo de um arquivo? Usa ifstream. Tu quer editar, inserir coisas novas? OFstream. Tu quer fazer as duas coisas? Tu vai ter que combinar esses dois caras. Tá? Então, no vídeo anterior eu já mostrei como trabalhar com o tipo OFstream e hoje nós vamos ver como trabalhar com o ifstream. Ambos tipos de dados, OFstream e ifstream, eles estão dentro da biblioteca FStream, File Stream. Tá? OFstream vem de Output File Stream, então output é o destino para onde você quer jogar conteúdo, por isso que esse cara aqui nos permite trabalhar em modo de criação e edição de arquivos, E o ifstream é Input File Stream, é trabalhar com arquivo em modo somente leitura, a gente só quer usar o arquivo como fonte de entrada de dados, tá bom? Então é mais ou menos isso, que o nome aqui desses tipos representa, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para trabalhar com o ifstream? Eu vou criar uma variável aqui e eu vou dar o nome para ela de arquivo somente leitura, para deixar claro, que a gente está interagindo com o arquivo em modo somente leitura, quando a gente estiver trabalhando com o tipo ifstream. Faltou um azinho ali, ifstream. Então, criei uma variável, essa variável é do tipo ifstream, e portanto eu vou poder visualizar o conteúdo, mas não vou poder editar esse conteúdo. E esse arquivo aqui que eu estou declarando, aqui, eu quero usar essa variável para abrir aquele arquivinho de texto lá. Vou dar duplo clique aqui pelo sistema operacional, e aí eu vejo o conteúdo dele aqui via sistema operacional, mas agora eu quero fazer via C++, tá? Então, criei a variável, agora eu vou abrir ela, Eu vou abrir aquele arquivo. Então, arquivo. Para eu não digitar o nome inteiro do arquivo, eu seguro Ctrl e barra de espaço. E aí ele me sugere lá, ele dá o autocomplete. Arquivo somente leitura, ponto open. E vou querer abrir qual arquivinho? Eu quero abrir aquele arquivo de texto lá, tá? Lembrando aqui um detalhe importantíssimo, ó. Esse arquivo de texto, esse código fonte que eu estou editando aqui, ó, é o usando ifstream. É esse cara aqui, ó. E perceba que esse arquivo esse código fonte que eu estou editando, ele está na mesma pasta que o arquivo de texto que eu desejo abrir. Eles têm que estar na mesma pasta para eu poder simplesmente aqui em Open fazer isso aqui, ó, arquivo de texto.txt. Tá? É por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui, pois o meu código fonte, que é este cara aqui, está na mesma pastinha que o arquivo alvo. Tá? Se o arquivo estivesse em uma outra pasta, aí eu teria que colocar todo o caminho aqui que me leva
desde este lugar aqui até a pasta onde o arquivo porventura esteja, tá bom? Então, criei a variável do tipo ifstring, abri, né, esse arquivo, olha lá, variável.open, daí o nome do arquivinho ali está tudo certinho o nome e segue o baile. Como que vai funcionar aqui o nosso processo de leitura para visualizar o conteúdo? Esse tipo de dado ifstream, ele literalmente nos permite fazer o seguinte, ele vai abrir o arquivo de texto e vai ler ele linha a linha, certo? Nesse caso só tem 3 linhas, deixa eu ver se tem algum enter aqui para baixo, não tem, então só tem 3 linhas. Então eu vou ter que ler a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e assim por diante. Poderia ter tem 3 linhas, mas poderia ter 1 milhão de linhas. Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma função do C++, né, que é o getLine, que a gente já viu em vídeos anteriores. O getLine nos permite obter todo o conteúdo de uma linha de texto, seja do console, seja de um arquivo de texto, por exemplo. Então a gente vai usar a funçãozinha getLine para obter toda a linha de conteúdo e nós vamos iterar isso num laço de repetição para que ele repita isso tantas quantas forem as linhas de conteúdo, né, que tiver nesse arquivo, tá bom? Então na prática aqui vai ficar mais tranquilo. Então eu vou usar um laço de repetição while, vou deixar ele prontinho aqui. E aí aqui dentro do par de parênteses do while, eu vou usar o getLine. Lembra lá como é que é o getLine? A gente já viu em vídeos anteriores, né? O getLine, né, me permite obter toda uma linha de conteúdo. Essa linha de conteúdo é de uma coisa que eu estou digitando no console? Se for, eu coloco CIN. Não é, né? É de um arquivo de texto. Então, coloco lá o nome do arquivo de texto. Então, já sei que a linha, esse conteúdo vem do arquivo de texto. Agora, vírgula, e eu quero jogar para dentro de onde? Para onde que eu quero jogar toda essa linha de texto que eu vou obter? Eu quero jogar para dentro de uma variável. E eu vou chamar essa variável de linha. Só que eu tenho que declarar ela, né? Então, vou correr lá em cima, ó, e vou lá, string linha. Tá? Criei uma variável de nome linha. Ela é do tipo string. E eu vou usar ela para armazenar, né, a linha de conteúdo aqui que eu vou obter lá do meu arquivo de texto. Show? E agora aqui embaixo, se eu quiser simplesmente exibir aqui no console, né, o conteúdo do arquivo de texto, eu faço aqui cout, concateno o quê? A variável linha, que é a que contém, né, o conteúdo que foi trazido lá do arquivo de texto, linha a linha, né, e vou concatenar aqui com endline para ficar uma abaixo da outra, certo? E basicamente é isso aí, ó. Declarei a variável do tipo ifstream, abri o arquivinho, show, iterei o conteúdo dele linha a linha, e para cada linha de conteúdo do arquivo, eu mandei ver num getLine, né, do arquivo para dentro de uma variável que eu chamei aqui de linha, e aí eu estou imprimindo ela na tela. Ah, mas eu não quero imprimir ela na tela, eu quero fazer alguma manipulação, enfim, aí tu faz aqui o que for necessário dentro do laço. Tá? Lembrar, né, que toda vez que tu está interagindo com arquivos aqui via código-fonte, tu tens que lembrar de fechar ele, né? Então, arquivo.close para fechar o arquivo. Beleza? Vou dar um salvar e aí vamos lá, executar, compilar e executar. E está aí na tela ó, o nosso conteúdo aqui sendo exibido tal qual de fato está lá no nosso arquivo de texto. Show? Então agora a gente já sabe, né, como visualizar o conteúdo de um arquivo de texto, né? Visitando o último vídeo, vocês terão condições aí de criar e editar, enfim, conteúdo, né, de um arquivo de texto. E agora combinando esses dois caras aí dá para fazer bastante coisa. Show? Então, espero que esse vídeo aí tenha ajudado você a compreender um pouco mais, né, a respeito desse processo de interagir com arquivos via C++. E é isso aí. Até a próxima.